remédio, droga, fármaco, medicamento. Hoje vamos falar sobre o conceito desses quatro nomes e a diferença entre elas, que ainda gera muita dúvida entre os profissionais de farmácia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como vocês sabem, eu sou Gelson Campos, técnico médio em farmácia, bacharel em ciências farmacêuticas, mentor acadêmico de vários estudantes, listado assim com mais de 50 estudantes e com uma história de sucesso na mentoria estudantil de meia década. Tanto é que acredito que todos os meus estudantes, ou todos os estudantes que já foram mentorados pela Farmor, especificamente pelo departamento científico, direção certa, vão vir aqui deixar um oi, ou então passamos aqui. E não esquece, vai ver, faz mesmo isso, porque você sabe como é que é, né? Senão, sabe como é que é? Uma chicotada essas horas. Remédio. Remédio é qualquer procedimento que faz o indivíduo se sentir bem ou então qualquer coisa que alivia o sofrimento do indivíduo. Exemplos típicos de remédios são medicamentos como paracetamol, diclofenac, ibuprofeno e também algumas drogas consideradas ilícitas, yamba, cocaína, marijuana ou então, como você decide chamar, crack e tanto outras drogas. Também fazem parte da lista dos remédios oração, música, exercício físico, beijo, sexo ou então um simples abraço. Porque os abraços e oração acabam também fazendo um certo indivíduo se sentir bem. Um indivíduo que tem uma aflição espiritual não vai atrás de medicamentos para que se sinta bem, mas sim de oração. Encontra o seu conforto ou alívio do seu sofrimento por intermédio da oração. Ou seja, a oração faz esse indivíduo se sentir bem. Se olharmos principalmente no conceito de remédio, ela acaba englobando tudo o que faz uma pessoa se sentir bem. Desde medicamento, o abraço, o beijo e até mesmo o sexo. Tanto é que existem pessoas que quando estão estressadas, sentem-se apenas bem após um ato sexual. Uau! Droga. E o que é que são drogas? Drogas, então, seria qualquer substância que altera o nosso sistema fisiológico ou, de maneira simples, qualquer substância ou qualquer coisa que altera o nosso sistema no organismo. Sendo elas qualquer substância, não qualquer procedimento, já exclui o seguinte aspecto. Oração não pode ser considerado droga porque não é uma substância. Música também não é considerado uma droga no conceito de farmacologia. Os considerados drogas são a tua alimentação, a tua rama, a tua batata, a tua gasosa, a tua cerveja, o teu vinho e até os medicamentos. Paracetamol, ibuprofeno, quartem e diclofenac também são considerados drogas, até a sua gasosa, tal como eu disse. Porque são substâncias que, quando nós ingerimos, acabam alterando o nosso sistema fisiológico ou, para todo mundo entender, o nosso organismo. Dessa maneira, até as drogas conhecidas como drogas ilícitas, apesar de que apenas essas drogas popularmente são consideradas drogas pela sociedade, que é a cocaína, o crack e a lhama, claro, também são uma droga, né? Os fármacos são substâncias com uma estrutura química definida. Ou seja, para que seja considerado um fármaco, essa substância teria que passar por vários estudos, comprovando a sua estrutura química, e após esses vários estudos, sabe-se o que exatamente esse fármaco faz, ou então os mal que esse fármaco pode causar. Já no conceito de fármaco, os alimentos não fazem parte da classificação do fármaco, excluindo assim também as suas plantas medicinais. As plantas medicinais não são consideradas fármacos, apesar de que muita gente considera essas plantas medicinais como fármacos. As plantas medicinais têm propriedades medicinais, mas não são fármacos. Claro, o que são diferentes dos medicamentos naturais, que passam por um processo de dissecação e que acabam tendo um estudo explorado e provam sua eficácia no organismo. Dessa maneira, os fármacos são o nome do princípio ativo. Atenção! Existe muita gente que vai ver nos comentários definir simplesmente fármaco como o princípio ativo de um medicamento. Claro, está extremamente correto. Porém, esse conceito acaba sendo abrangente ou então ambíguo, deixando essa interpretação aberta. Por quê? Toda a gente que usa esse conceito acaba usando também o seguinte aspecto para definir uma simples planta medicinal como fármaco, sendo que o fármaco, de acordo com os livros farmacológicos, são definidos pelo seguinte: estrutura química ou uma substância com estrutura química definida, ou então uma substância com estrutura química conhecida. Claro,
que isso é uma definição ou então uma citação indireta, porque uma estrutura química definida é uma estrutura química conhecida. Palavras diferentes que expressam exatamente a mesma coisa. Então, tomara que vocês parem já de agora em diante de falar que as plantas medicinais são consideradas fármacos. Tá? As plantas medicinais não são consideradas fármacos. As plantas medicinais, aquelas que nós obviamente chamamos plantas medicinais, não aquelas que passam por um processo de dissecação que os naturopatas utilizam. Aquelas sim são consideradas fármacos também, porque passam por um processo de dissecação e passa por um estudo que comprova a sua eficácia e qualidade. Já os medicamentos são feitos a partir de um fármaco, ou seja, é quando no fármaco é adicionado os adjuvantes, recipientes e os edulcorantes que acabam dando forma a um fármaco. Ou seja, se tivermos que contextualizar de maneira geral ou então de maneira mais fácil para essa compreensão, imagina que o medicamento seria um bolo. Não existe um bolo sem antes existir um trigo. Todo bolo, não sei se é verdade porque eu não sou menina, mas vamos tentar aqui imaginar. Todo bolo vem a partir de um trigo. Para que se exista bolo por si só, tem que existir antes um trigo. É o mesmo princípio do medicamento. Para que seja um medicamento, tem que existir pelo menos um fármaco. Nesses fármacos será adicionado edulcorantes, recipientes e vários outros elementos e metido em uma forma para que saia como um medicamento. Mas vamos contextualizar, não se preocupe. Imagina que temos um trigo e esse trigo representa o fármaco. No trigo, vamos adicionar ovo, vamos adicionar manteiga e vamos adicionar leite. Depois de misturarmos tudo, vamos meter no forno. Esse trigo, que outro era simplesmente trigo, depois de ir no forno com essa mistura, sai no formato de quê? De bolo. Esse bolo chamaríamos medicamento. Ou seja, não existiu um bolo sem antes existir um trigo. Desta maneira, quero te dizer que, infelizmente, nem todo fármaco acaba chegando a ser um medicamento, mas todo medicamento é um fármaco. Por esse motivo, é que você vê nas farmácias, os farmacêuticos falarem o seguinte: escolhe um fármaco ou então um medicamento. E às vezes eles usam o termo droga. Isso porque droga é qualquer substância, como já falamos, que altera o nosso sistema fisiológico. E o medicamento altera o nosso sistema fisiológico. É um dos motivos também que faz com que muita gente chama a farmácia de drogaria. Isso porque todo medicamento é uma droga, mas infelizmente ou felizmente nem toda droga é um medicamento. Depois de falarmos sobre esse conceito, podemos diferenciar o seguinte: que o termo remédio é um pouco amplo, que inclui desde droga, medicamento e fármaco. Isso porque qualquer procedimento que acaba aliviando a nossa dor. As músicas aliviam a dor da alma, a oração alivia a dor espiritual, os medicamentos aliviam as dores patológicas, um abraço alivia a dor para quem está com depressão ou não. Então, todos esses que falamos anteriormente estão dentro de um conceito de remédio. Já as drogas acaba sendo um pouco mais específico, retirando da lista assim os abraços, porque abraço não é considerado uma substância. A oração não é considerada uma substância. A música não é considerada uma substância. As drogas é mais voltada para as substâncias, sejam alimentos, bebidas alcoólicas ou então gasificadas, simplesmente cerveja, água gasificada, gasosa e tantas outras bebidas que alteram o nosso sistema fisiológico, assim também como os medicamentos ou então como drogas ilícitas. Já os fármacos acabam sendo bem mais específicos que os remédios e as drogas, porque o fármaco é especificamente voltada para o nome do princípio ativo do medicamento. Por exemplo, o paracetamol, que também é uma droga, ok? Porém é uma droga fármaco, ou seja, é um fármaco que também é uma droga. Mas a maconha, por si só, da maneira que se encontra na natureza, não é considerado um fármaco. Maconha industrializada ou então maconha vendida em farmácias. Esses sim podem ser considerados um fármaco, porque passam por um processo de dessecação e essas plantas acabam sendo vendidas em forma farmacêutica. Esses sim são fármacos. O paracetamol também é um fármaco. Os medicamentos acabam sendo uma coisa diferente do fármaco, mas porém surgem primeiro de um fármaco para se tornarem medicamento. Ou seja, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Isso por quê? Porque nem todo fármaco chega ao processo final de medicamento, mas todo medicamento é um fármaco que conseguiu chegar a um processo final que se chama medicamento. E claro, forma farmacêutica também temos que aproveitar para vir falar que é uma coisa um pouco diferente, que é já a forma final do medicamento. Isso porque o medicamento pode se apresentar
em diversas formas farmacêuticas, seja elas ampola, xarope, comprimido e cápsula, ou então drageia, que é diferente de comprimido. Atenção, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Nós somos gratos pela sua atenção. Não esqueça, por favor, de se subscrever, dar um like e partilhar. Eu acredito que você gostou desse conteúdo, por isso é que você chegou até o final. Não seja egoísta, passa no teu amigo que precisa ver as aulas da Farmori. E uma coisa muito importante que precisamos lhes falar, nós já estamos a fazer a playlist de parasitologia. Já temos 3 aulas gravadas ou 2 aulas gravadas. Não importa quando é que vamos lançar um vídeo, mas provavelmente vamos lançar após o terceiro vídeo da Farmoro. Então, vai aqui na nossa playlist no YouTube, vocês vão poder ver e ter o prazer de apreciar a nossa introdução, parte 1, a parasitologia, e a introdução, parte 2, a parasitologia, que são aulas muito pragmáticas e contextualizadas na visão angolana e moçambicana. Tanto é que acabamos recebendo elogios de diversas pessoas, porém, a FAMORO tem uma visão um pouco diferenciada. Valorizamos tanto as críticas que nós pedimos as vossas críticas, sejam elas construtivas ou não, para nos fazerem crescer. Porque na visão da FAMORO, as críticas nos ajudam a crescer e a vaidade pode nos desvincular do nosso principal foco, que é crescer. Não esquece, na FAMORO, o mínimo dos mínimos é dar o nosso máximo. E sei que você gostou também da explicação e muito obrigado. Não esquece, esse espaço foi disponibilizado pela farmácia Mifuma Vila. Se quiser uma explicação muito detalhada sobre o mesmo assunto ou um outro assunto, é só chegar em Cachito, se estiver em Cachito, ou então entrar em contato com a farmácia Mifuma Vila, que vai ter uma explicação muito detalhada. E tenho que admitir, a farmácia Mifuma Vila é a melhor de Cachito. Não vi nenhuma melhor de Cachito até agora. Atenção, ainda não generalizei Bembo, mas é uma das melhores do Bembo. Por isso é que eles estão com a Farmoro e querem crescer tanto a Farmoro. Na verdade, eles querem fazer crescer a Farmoro, porque eles já são grandes, né? E se são grandes, querem nos tornar bem mais grandes, como você que está nos vendo. Não esquece, partilha, comenta, critica, elogia, se for necessário, mas nós queremos que você não esqueça de subscrever. Porque assim o YouTube e o Facebook percebem que esse vídeo é muito importante e precisa ser entregue para mais pessoas. Se você viu e gostou, então provavelmente terá pessoa. Disse provavelmente, parece um português, né? Mas pronto, enfim. Então, provavelmente mais pessoas vão gostar do vídeo. E isso é muito gratificante para nós. Porque nós disponibilizamos para apresentar esse conteúdo para você de maneira simples, pragmática e contextualizada. Pronto, é só isso. Não esqueçam, farmácia Mifuma Vila é grande, tal como a Farmoro será grande um dia. Esse é o Fui!